Galera, beleza? Para honra e glória do nosso Cristo, estamos hoje no dia 220 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do Senhor. E primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus, depois a você por chegar até aqui. Seja muito bem-vindo. Estamos lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor, conforme manda Salmo, capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Estamos aqui meditando para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo. E para você que já está aqui, vamos continuar o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 7. Todo esse contexto do exílio e de Deus mostrando por que ele está trazendo a condenação. E Deus deixando claro que vocês me abandonaram. E eu deixei claro desde lá de trás, Deus falando que se vocês me abandonarem, infelizmente vocês vão ter que comer o fruto do pecado. Por quê? Porque é o que vocês estão plantando. Vocês estão plantando a distância de mim, vocês estão plantando o mal, vocês estão plantando engano, vocês estão plantando a violência, vocês estão plantando o que não presta. Então vocês vão colher isso aí. Então, infelizmente, Deus ele sempre traz esse pesar. Eu não queria que vocês viessem a colher o mal. Eu não queria que vocês viessem a estar vivendo essa situação tão ruim. Eu não queria, mas foi o que vocês plantaram. Então Deus ele vai mostrando esse desenrolar. E aqui começamos, Jeremias capítulo 7. A inutilidade da falsa religião. E aí Deus já começa assim, papum, sem conversa. Bora! Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. E aí você vê, olha, todos vocês estão atravessando essas portas para adorar a Deus. Ouçam. Versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar nesse lugar. E aí você vê, ó, Deus sempre falando, corrijam, mude, se transforme, faça diferente, escolha outro caminho, viva de outra maneira, viva de outra forma. Olha, o tempo inteiro Deus ele realmente ele passa a ideia de mudança. Olha, faça diferente, faça de outra forma, faça de outra maneira, não seja assim. Sempre Deus ele está alertando para a gente voltar ao caminho. Para a gente, como meu pastor, né, uma vez ele trouxe a palavra do Senhor de uma forma tão excelente, volte face. O que é volte face? É literalmente a gente estar indo em uma direção e a gente dar meia volta e ir para a direção oposta. Então, assim, é necessário que a gente venha a corrigir. Por isso que o Senhor diz que o sábio é aquele que analisa o caminho que vive. E sempre está ali apresentando ao Senhor para poder corrigir. E ó, corrija a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar nesse lugar. Versículo 4. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E aí você vê, ó, qual era o contexto aqui? O contexto aqui era o seguinte: as pessoas estavam acreditando, olha, nós habitamos no templo do Senhor. Nós temos o templo do Senhor aqui dentro de Judá. Nós temos o templo do Senhor aqui dentro de Jerusalém. Logo, nenhum mal vai chegar até nós. Logo, nenhuma aflição vai chegar até a gente. Logo, os nossos inimigos sequer vão tentar lutar contra nós. Por quê? Por causa do templo. Não por causa do Deus que habitava no templo, mas por causa do templo. E aí isso, inclusive, é algo que é fundamental para nós. Nós não podemos confiar em qualquer coisa que existe, na terra ou debaixo da terra, enfim. Nós só podemos confiar em Deus. Nós só podemos confiar no Senhor. A nossa confiança precisa estar em quem Deus é. E para confiarmos em Deus, nós precisamos agir conforme o que Ele ensinou. Porque se a gente agir conforme nossa vontade, nosso desejo, nosso entendimento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar a confiar no mundo. Nós vamos passar a acreditar no mundo. Nós vamos passar a viver conforme o que o mundo diz, conforme o que o mundo acredita. Então, se você quer ter uma confiança diferente, se você quer ter uma fé diferente, se você quer ter uma convicção diferente, mude aquilo que você se alimenta. Mude aquilo que você tem como base. Mude aquilo que você está vivendo. Creia no Senhor, acredite no Senhor, confie no Senhor. É isso que importa. E aí, ó o que eles falavam. Este é o templo do Senhor.
o templo do Senhor, o templo do Senhor. Logo, nenhum mal vai chegar até nós. É errado. Versículo 5. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça. E aí você vê que coisa bela, né? Se você tratar um ao outro com justiça, ou seja, independente de maior ou de menor, independente de próximo ou longe, independente de essa pessoa ser legal ou não com você, não importa. Mas se você tratar todas as pessoas com justiça. Olha, continuando aqui o rol taxativo do Senhor, se não oprimirem o estrangeiro, olha, pelo amor de Deus, jamais faça mal ao outro. Jamais. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar. E se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína. É simples, é só tratar com justiça o outro, não oprimir o estrangeiro, né? não oprimir o outro, cuidar do órfão e da viúva, que é o que Deus sempre falou, não derramar sangue inocente, acabou. E ó, não seguir outros deuses, acabou. Só isso. Se vocês fizerem isso, justiça, amor ao próximo, e não seguir outro Deus. Por isso que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não ter outro Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Cuidar do próximo. Acabou. Aqui se resume em todos os mandamentos. Então, olha que coisa simples. É só isso. Para a sua própria ruína. Então, se você tiver justiça, se você cuidar do próximo, se você não tiver outros deuses, olha, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. E aí você vê, só pelo fato de buscarmos a Deus, só pelo fato de nos dedicarmos ao Senhor, só pelo fato de cuidarmos do nosso próximo, para sempre estaremos nessa terra. E teremos essa terra como garantia do próprio Deus. Teremos essa terra como garantia do próprio Criador. Olha que coisa maravilhosa. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. E aí você vê, é o que estava acontecendo. O povo, ao invés de se apegar à lei do Senhor, de se apegar ao que Deus ensina, de se apegar ao que Deus mostrou, não. O povo confiava em quê? Confiava em falsos profetas. Confiava em falsos mestres, falsos líderes. Pessoas que estavam distantes de Deus. Versículo 9. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o desejo que vocês têm, e depois voltar para esse templo e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Peraí, vocês estão seguros para continuar pecando? Para continuar falhando? Para continuar errando? Para continuar sujando o meu nome? Para continuar contaminando a terra? Para continuar contaminando a alma de vocês? Vocês estão seguros para continuar praticando essas práticas repugnantes? Isso é o que Deus está dizendo. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Aí você vê, Deus está deixando claro, ó, cuidado. Eu mesmo estou vendo o que está acontecendo. Eu mesmo estou vendo onde está o coração de vocês. Eu mesmo estou vendo quais são as práticas de vocês. Eu mesmo conheço os passos de vocês. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra a meu nome. E vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e aí você vê, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, falei, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido. E aí você vê, Deus mandou profeta, Deus mandou sacerdote, Deus mandou rei, Deus mandou
diversos momentos, vários profetas, e o povo respondeu: não. Eu farei este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam. E aí você vê, as pessoas não confiavam em Deus, as pessoas confiavam no templo. As pessoas não confiavam naquele que abriu o mar, naquele que fez os céus, naquele que fez a terra, naquele que guiou o povo pelo deserto, naquele que colocava nuvem durante o dia para o povo não se queimar e colocava uma coluna de fogo de noite para o povo não morrer de frio. Daquele que fez água brotar da rocha, daquele que deu vida a um povo que era o menor de todas as nações, daquele que Deus falou: olha, esse é o meu povo. E apesar de ser o menor, apesar de ser o mais desprezado, apesar de ser o mais deixado, é o povo que eu farei crescer. E é o povo que eu farei com que exista até o final, por honra e glória do meu nome. O povo se esqueceu desse Deus. Confiava no templo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. O que é isso? O que é maior? O templo ou o Deus do templo? Hã? Então, no qual vocês confiam. O lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados. O mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença. E aí você vê, ó, Deus está trazendo a condenação. Deus está trazendo o justo juízo. Eu expulsarei vocês da minha presença. Como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E aí você vê, olha, da mesma forma que Efraim foi expulso, da mesma forma que Efraim recebeu condenação, vocês também receberão. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. E aí você vê, ó, eu não o ouvirei. Lembra outro momento que Deus falou a mesma coisa? Foi com Saul. Deus chegou para Samuel e falou: Samuel, ó, diga para Saul parar de ficar aí fazendo suas práticas, vivendo, fazendo suas coisas conforme sua vontade. Por quê? Porque por diversas vezes eu mandei ele parar e ele não se arrependeu. Saul chegou a um ponto que não tem mais volta. Saul chegou a um ponto que ele não tem mais, ele não se arrepende. O que ele faz para poder ter benefício. Ele não se arrepende. Qual é a diferença? Olha, basicamente é o seguinte: você está nem ligando se você vai ser massacrado por Deus, mas o importante é você estar na presença dele. Vou dar um exemplo. Você é filho, você chega para o seu pai, você chega para sua mãe e fala: você filha, você tá muito tempo sem ver seu pai e sua mãe. E você tá fazendo muita coisa errada. Você nem liga se seu pai ou sua mãe vai reclamar você, vai querer te fazer te dar alguma justiça, né? Pelo ato errado que você tem feito. Mas você quer estar perto dele, você quer estar perto dela. Você quer estar perto do seu pai, você quer estar perto da sua mãe. Ainda que eles estejam ali, você errou, você falhou, você viveu errado. Da mesma maneira. Saul, ele não queria buscar a Deus por quem Deus é. Mas ele queria buscar a Deus para o trono dele se firmar. Ele queria buscar a Deus para os inimigos dele fugirem. Ele queria buscar a Deus para ter os benefícios que Deus pode dar a ele. Não por quem Deus é. Aí o que é que Deus falou para Samuel? Samuel, ó, fale para Saul que, ó, as orações dele eu não mais ouvirei. Acabou. Eu dei instruções claras a ele. Eu deixei claro o que é que ele tinha que fazer. O que é que ele fez? Ele fez o contrário. E da mesma maneira aconteceu aqui com o povo de Israel. Deus falou e falou e falou: olha, larguem outros deuses, voltem-se para mim, fiquem comigo, eu sou o Senhor que cuida de vocês, eu sou o Deus zeloso, não tem outros deuses, não tem imagem de escultura, não busca outros deuses, não faça as mesmas práticas que as outras nações fazem, eu sou o Deus poderoso, sou eu que cuido de vocês, tenham apenas a minha lei, nada mais, só a minha lei, nada mais. E o que é que o povo fez? O povo fez igual às outras nações. Teve outros deuses, teve imagens, teve outras coisas para lembrar de Deus, e aí começou a se perverter. Então, assim, Deus deixou claro: eu não mais ouvirei esse povo. E continuando: não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo,
E as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Opa! Fazem bolos, fazem massa, para quem? Para a rainha dos céus. Olha, eu vou me ater única e exclusivamente ao texto. Isso aqui era uma entidade, era um espírito, era um deus, né? Chamado Asterá. Que esse deus, inclusive, é cultuado até hoje. Preparam bolos e massas para a rainha dos céus. Esse deus, até hoje, ele é cultuado. Mudou um pouco o nome, mudou um pouco a figura, mas até hoje existe adoração à rainha dos céus. Até hoje existe adoração à rainha dos céus. Eu estou me atendo ao texto e deixo uma coisa clara. Nossa adoração, nosso louvor, ele tem que ser único e exclusivamente a Deus, ao Criador do céu, da terra e tudo que há. O próprio Jesus, ele não aceitou adoração. O próprio Espírito do Senhor, ele não aceitou adoração. Todo louvor, toda honra, toda glória é dado a Deus. É dado ao Senhor. O próprio Jesus, quando alguém chegou e falou para ele, ó, quando o jovem rico chegou e falou para ele, ó, mestre, sei que tu és bom. E ele fala, bom eu? Bom é o Pai que está nos céus. Então, se nem Jesus, se nem o ungido do Senhor, quando estava aqui, ele aceitou a adoração por ainda ter uma natureza material, uma natureza carnal, só única e exclusivamente o louvor a Deus, o próprio Espírito do próprio Deus louva a Deus. Quem somos nós para louvar a Rainha dos Céus? Ou qualquer outra entidade, qualquer outro Deus, qualquer outro Espírito? Hã? O texto é muito claro. Olha, os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, derrama ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que estão provocando? Pergunta o Senhor. Não, é a si mesmos para a sua própria vergonha. Você vê, olha, vocês têm que buscar única e exclusivamente a Deus. Vocês têm que louvar única e exclusivamente ao Senhor. Vocês têm que se debruçar, colocar sua fé, sua esperança, sua confiança única e exclusivamente em Deus, em nada mais, nem ninguém mais, e acabou. Se sua fé estiver em qualquer coisa que não seja Deus, já era. Você está contrário à lei do Senhor. Eu estou contrário à lei do Senhor. Eu não posso dizer, eu vou chegar amanhã, eu vou fazer isso. Quem disse? A minha fé está o quê? Na minha saúde? Na minha segurança? Na minha paz? Na minha capacidade de chegar lá? Quem disse? A minha fé tem que estar em Deus. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Olha, nós precisamos confiar única e exclusivamente em quem Deus é. Versículo 20. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este povo, sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Acabou. Deus vai derramar a ira. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Olha, os sacrifícios, juntem todos e vocês mesmos comam a carne. Eu não quero isso não. Quem disse que eu quero isso? Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, essa ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. E aí você vê o que é que Deus está falando, ó. Quando eu tirei vocês do Egito, eu não ordenei que vocês fizessem ali sacrifícios e tudo mais. Isso foi uma instrução posterior. Isso foi instrução para que o povo pudesse se organizar e estar comigo. Mas o que é que eu mandei de início? O que eu mandei de início foi o tempo todo, desde lá de dentro do Egito. Obedeçam-me, obedeçam-me. E serei o seu Deus.
e vocês serão o meu povo. Serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Acabou. A base é a obediência. Sacrifício é depois. Tanto que do sacrifício só tem um que é um sacrifício pelo pecado, mas os outros são sacrifícios por comunhão. Então, assim, Deus ele quer comunhão. Deus ele quer obediência. Deus ele não quer sacrifício. A base de você oferecer sacrifício não é o que você acha, mas é o que Deus estabeleceu. E a base é obedecer a Deus, estar em retidão com Ele, ter intimidade com Ele. A base é essa. E obedeçam-me e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Acabou. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas o que é que vocês quiseram fazer, Israel? Vocês quiseram fazer um sistema assim. Eu vou lá, ofereço o sacrifício e tudo me vai bem. Peraí. A importância é você conhecer o Deus que recebe o sacrifício. Não é o sacrifício. Você não é salvo pelo sacrifício que você dá. O sacrifício que você faz a Deus é inútil. Porque se você não busca conhecer quem é esse Deus. Se você não busca ter relacionamento com esse Deus. Inclusive, deixando uma coisa clara. Por isso que o Senhor disse que ele não aceita sacrifício de tolo. Olha, vale muito mais você buscar entender quem Deus é, conhecer quem Deus é, buscar quem Deus é, ter relacionamento diário com Deus, do que você ficar fazendo sacrifício. Nenhum sacrifício é capaz de fazer com que você se salve. Porque se assim fosse, Adão conseguiria se salvar. Abraão conseguiria se salvar, Isaac conseguiria se salvar, Jacó conseguiria se salvar, Davi conseguiria se salvar, Salomão conseguiria se salvar. Ninguém conseguiria se salvar. Então, o que importa é conhecermos quem Deus é. E o sacrifício único e suficiente que Deus aceitou foi o de Cristo. Por mim e por você. Versículo 24. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram um raciocínio rebelde dos seus corações maus. E aí você vê, olha como Deus fala. Antes não me deram atenção. Seguiram um raciocínio rebelde. Opa! Raciocínio rebelde, dos seus corações maus. Lembra que Deus falou? O meu coração é um coração de carne, é um coração vivo. O coração de vocês é um coração de pedra, é um coração morto. A minha vontade é circuncidar vocês, não na carne, mas no coração. É arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Para que eu seja o Deus de vocês e para que vocês sejam o meu povo. Mas pelo fato de vocês terem um coração obstinado, um coração duro, um coração rebelde, um coração que não muda, um coração que não aceita ser repreendido, vocês não vão mudar. E andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos. E aí você vê, desde lá de trás, Deus está falando, eu enviei meus servos. Os profetas, dia após dia. Olha, e todos nós aqui, para honra e glória do Senhor, somos testemunhas disso. Nós lemos aqui, para honra e glória do Senhor, meditamos aqui, para honra e glória do Senhor, comemos aqui a palavra do Senhor, para honra e glória do Senhor, e ouvimos, chegamos à conclusão de quantos servos de Deus enviou para poder falar, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Todos nós aqui estamos vendo e tendo certeza, e somos testemunhas disso. Versículo 26. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados. E aí, rebeldes, obstinados. Aquele povo que não aceita a reclamação. Aquele povo que não aceita dizer, você está errado, você falhou, não pode ser assim. Aquele povo que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, acabou. Deus não aceita isso. Tornaram-se obstinados. E foram piores do que os seus antepassados. E aí você vê, conseguiram ser pior do que os antepassados. Versículo 27. Quando você lhes disser tudo isso, eles não os escutarão. E aí você vê, apesar de você, Jeremias, estar aqui trazendo a condenação para eles, trazendo o porquê a condenação está vindo, trazendo aqui o juízo sobre eles e por que o juízo está vindo. Apesar de tudo isso, ao invés deles se arrependerem, deles voltarem ao caminho, deles voltarem a buscar a mim, o Deus Todo-Poderoso, não. Eles não escutarão. Quando você o chamar,
não responderão. Portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-no fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração, que provocou a sua ira. E aí você vê, ó, até aqui, no momento onde Deus está trazendo a justiça, está trazendo a condenação, está trazendo, ó, o distanciamento da parte dele, porque o povo se distanciou de Deus. Até nesse momento Deus falou, ó, cortem seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os seus montes estéreis. Até neste momento, Deus ainda tem misericórdia. Até neste momento, se o povo se arrependesse, voltasse a Deus, buscasse o caminho do Senhor, até neste momento, Deus ia, não, eu vou aplacar minha ira. Não, eu vou dar salvação. Não, eu vou salvar o meu povo. Mas o povo não quis. O povo continuou buscando seus deuses e fazendo suas práticas e vivendo conforme sua vontade. O Vale da Matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo. E aí você vê, por que Deus ele pega tão pesado assim com Judá? Porque Judá era onde ficava o templo de Deus. Ou seja, Judá tinha que dar exemplo. Judá tinha que ser exemplo dessa geração. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que eleva o meu nome. Colocaram nele as imagens dos seus ídolos. E aí você vê, Deus ele sempre deixa claro, não tenha imagem. Não faça imagem. Não guarde para si imagem. Por quê? Porque Deus condena, Deus não aceita. Todas as vezes que Israel fez imagem, Deus condenou. Seja do bezerro de ouro lá atrás, seja daquela estátua Nastã, para que todo mundo que olhasse viesse a ser curado. E depois o povo começou a ter aquilo ali como um objeto sagrado. Deus foi lá e destruiu. Seja nesses momentos onde o povo criou altares para poder buscar a Deus, criou imagens para poder buscar a Deus, para poder lembrar de Deus. Deus sempre se irou. Não tenha para ti imagem. A lei do Senhor é clara. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Aí eu faço a pergunta, será que hoje é interessante a gente colocar imagens dentro das congregações? Colocar imagens dentro dos locais onde nós buscamos a Deus? Será que é interessante nós termos imagens na nossa casa? Em qualquer outro lugar? Não, eu tenho essa imagem aqui para poder me lembrar de Deus. O povo aqui também fazendo a mesma intenção. Tinha imagem para poder lembrar do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. A intenção não era se curvar perante essas imagens, porque eles todos sabiam que era imagem. Não passava de uma imagem. Um pedaço de barro, um pedaço de concreto, um pedaço de ferro. Todos sabem disso. Mas a intenção é usar aquilo para poder lembrar de Deus. Mas Deus não quer. É uma prática que Deus não aceita. Por quê? Porque nós temos que nos forçar a lembrar dele. Nós temos que lembrar. Você quer lembrar de qualquer coisa? Você quer lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha? Tenha foto. Porque não é Deus. Mas para Deus, não. Para Deus, você não pode se lembrar dele usando qualquer coisa. Você só pode se lembrar de Deus baseado na lei dele. A única coisa que ele permite que venhamos a ter para poder lembrarmos de quem ele é a lei dele. Tirando a lei dele, ele não permite mais nada. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas. E aí você vê, olha o nível de degradação, olha o nível de contaminação, olha o nível de maldade que Israel chegou. Essas práticas eram práticas repugnantes de outras nações. Oferecer seus filhos e filhas, passar no fogo. E agora o povo está fazendo isso. O povo de Israel está fazendo isso. Está pegando seus filhos e suas filhas e passando pelo fogo. E tirando a vida. Meu Deus. Coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. E aí você vê, ó. Deus está deixando claro. Coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. Será que Deus está irado? Por isso, certamente vem os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança,
pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Acabou. Deus está trazendo a justiça. Deus está trazendo condenação. Deus está trazendo o seu braço forte. E acabou. Por quê? Porque o povo fez isso. Esses foram os pecados do povo. Alguns dos, mas tiveram mais. Tiveram muito mais. E Deus aqui está dizendo o porquê ele está trazendo sua condenação. Por que ele está trazendo o seu braço forte. E vamos lá. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Olha, isso aqui para o entendimento judaico é algo terrível. É algo extremamente absurdo. É basicamente dizendo assim, ó, nem a memória de vocês, nem os antepassados de vocês, nem a história de vocês vai ser preservada. Porque vocês não me cultuaram. Porque vocês não estiveram comigo. Vocês escolheram o pecado e, como consequência do pecado, até o passado de vocês vai ser profanado. Olha, isso aqui é a consequência do pecado. O pecado destrói a geração que você está, as gerações posteriores e até mesmo as gerações passadas. Não queira o pecado, não viva pelo pecado, não busque o pecado, porque isso só vai destruir tudo e todo mundo. Serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros dos céus, que eles amaram, aos quais prestaram culto, e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê, a condenação de Deus está vindo. E ao invés do povo buscar a Deus, não. O povo vai buscar o quê? Vai buscar a morte. Vai preferir a morte. Olha, entenda. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, busque a Deus. Busque o Senhor. Acabou. O pecado do povo e o seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor. Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles se apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. E aí você vê. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Você vê, ninguém se arrepende de sua maldade. Ninguém confessa seus pecados. Ninguém fala, eu pequei, eu errei, meu pecado é esse, minha falha é essa. Não. Pelo contrário, diz, eu? O que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. E aí você vê, cada um segue seu próprio entendimento e acha que é o certo e acabou. Conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, e a andorinha e o tordo. Observam a época de sua migração. Mas o seu povo não conhece as exigências do Senhor. Ou seja, olha, o povo conhece as estações. O povo tem conhecimento, mas não busca a Deus. Não busca a sabedoria do Senhor. Não conhece o Senhor. E aí você vê que coisa terrível, né? O povo conhece a criação, mas não conhece o Criador. E quantas vezes isso acontece até com a gente? Quantas vezes a gente conhece a mão do Senhor, conhece as bênçãos do Senhor, conhece quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, mas a gente não conhece quem Deus é. A gente não fala, não, eu quero conhecer a Deus. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer sua natureza. Eu quero conhecer o seu coração.
Eu quero conhecer os seus pensamentos. Quantas vezes nós somos assim? Nós só queremos Deus pelo que Ele pode fazer. Não, que é isso? Nós temos que querer buscar a Deus e viver com Deus por quem Ele é, pela natureza dele. Não pelo que Ele pode fazer. Pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, sim. Isso muda tudo. E aí você vê, versículo 8. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor. Quando, na verdade, a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentiras. Opa! Vocês podem falar, somos sábios, temos a lei do Senhor. Mas quem disse? Quem disse que vocês seguem? Quem disse que vocês são fiéis? Quem disse que vocês se aperfeiçoam na lei do Senhor? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados, serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? E aí você vê que coisa, né? Você vê que coisa. Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. E aí você vê que coisa. Deus está deixando claro, olha, vocês não seguem a lei. Vocês podem ter conhecimento, mas vocês não vivem. Vocês podem entender o que é que está escrito. Vocês podem saber o que está escrito, mas a vida de vocês não é uma vida aplicada. Olha, de nada adianta conhecer a lei do Senhor, conhecer as histórias, mas não colocar essas histórias na nossa vida. De nada adianta não buscarmos entender onde é que essas histórias, onde é que a lei do Senhor, onde é que as instruções do Senhor cabem em nós. De nada adianta saber o que é que Davi fez quando ele foi ali para uma cidade filisteia. De nada adianta. De nada adianta saber que Davi foi lá e naquele momento ele chegou, ele voltou da batalha e simplesmente não encontrou ninguém. De nada adianta. Mas sabe o que adianta? Adianta, e o que de fato importa é, opa, peraí. Davi, quando estava numa situação terrível, quando inclusive até os homens de Davi estavam pensando em ser contrários a ele, naquele momento, o que é que ele fez? Ele podia ter lutado contra os homens, podia ter saído correndo, fugindo, mas não. O que é que Davi fez? Davi clamou a Deus. Davi jogou o joelho no chão e falou, Senhor, o que é que devemos fazer? Devemos ir atrás, buscar onde é que eles estão e o que é que devemos fazer? E justamente nesse tempo, ele pôde fazer o bem, ele fez. Então, assim, quais são os nossos problemas, nossos desafios? A gente vai fugir dos problemas? Não. A gente vai enfrentar de peito aberto? Também não. O que a gente faz? A gente senta e ora. A gente joga o nosso joelho no chão. E a gente vai resolver o problema. E ó, vão surgir oportunidades de nós fazermos o bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos parar tudo e vamos fazer o bem. Então, de nada adianta conhecermos as histórias, conhecermos o que foi escrito, conhecermos o que aconteceu, mas nós não pegarmos essa sabedoria do Senhor e trazermos para o nosso caráter, para a nossa alma, para a nossa vida. A lei do Senhor serve para nos ensinar, para nos corrigir, para nos amoldar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. A lei do Senhor não é simplesmente um livro de histórias, não. Tem que ter uma moral, tem que ter um fundamento, tem que ter um aperfeiçoamento nosso, pessoal. E ó, vocês conhecem, por isso que Deus diz, vocês conhecem as leis, mas ó, vocês não vivem. Vocês vivem com falsidade. Vocês conhecem e fazem o contrário. Vocês conhecem e vivem de outra maneira. Vocês conhecem, mas o caráter de vocês não condiz com a lei. Logo, vocês são mentirosos. Olha, quanto mais da lei do Senhor nós conhecemos, mais o nosso caráter precisa ser alterado. E ó, a alteração ela vem da parte de Deus, a mudança vem da parte de Deus, mas também é uma escolha pessoal. E vamos continuar.
Eles tratam de feridas, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E aí você vê, ó, eles podendo mudar seu caráter, mudar sua mente, mudar sua vida, não, eles vivem de qualquer forma. Cairão. Versículo 13. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. E aí você vê, ó. O que lhes dei será tomado. Por quê? Vocês não foram dignos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. De nada adianta Deus te dar uma bênção e você não ser digno de manter. Eu não estou dizendo manter materialmente, eu não estou dizendo manter financeiramente, eu não estou dizendo manter neste mundo, eu estou dizendo manter espiritualmente. Por exemplo, a pessoa... Dá um exemplo qualquer, um exemplo banal, inclusive. A pessoa, todos os dias, quando não tinha um transporte, quando não tinha um automóvel, ela estava na casa de Deus. Se dedicava, ia, pegava ônibus, ia andando, dava um jeito, pegava Uber, dava um jeito de chegar e acabou. E chegava. Estava todo momento na congregação, na casa do Senhor, buscando a Deus com seus irmãos para a honra e glória do Pai. Simplesmente Deus vai lá e abençoa com um automóvel. Enfim, um carro, uma moto, não importa. E aí essa pessoa, ela deixa de ir. Ou pelo menos diminui a frequência. Por quê? Ah, não, porque agora, se eu for, vou gastar. Se eu for, não tem lugar para estacionar. Se eu for... Olha, uma bênção se transformou em maldição na sua vida. Uma bênção se transformou em algo ruim. Mas não é porque Deus é ruim, é o contrário. Foi você que não teve, fui eu. Eu não estou dizendo de você, estou dizendo de mim. Fui eu que não tive caráter de manter a minha honestidade com Deus, a minha fidelidade com Deus. Fui eu que vacilei, fui eu que caí. Fui eu que falhei. Então, assim, entenda. Você precisa assumir compromissos com Deus até o final da sua vida. E assim, não é assim, eu vou assumir esse compromisso com Deus porque até a coisa melhorar, até ficar diferente, até ser algo de outra maneira. Não, é o contrário. Você vai fazer isso até o último segundo da sua vida, haja o que houver. Nesse exemplo que nós demos, se você tiver saúde ou não, se você tiver tempo ou não, se você tiver condição ou não, se você tiver transporte ou não, não importa. Isso vai ser feito. E ó, era o que não aconteceu com eles. Deus abençoou com a terra maravilhosa, como Deus falou, a melhor terra de toda a terra. Deus abençoou com a terra que mana leite e mel. Deus abençoou, fez com que até os inimigos fugissem deles. Deus, de fato, fez questão absoluta de estar no meio do povo dele. E cuidar, e proteger, e livrar. Mas o que é que o povo fez? O povo rapidamente se desviou de Deus. Então, assim, não deixe que a bênção que Deus te deu, ela se transforme em maldição. Mantenha seu compromisso com Deus como se você não tivesse absolutamente nada. Pelo contrário, inclusive, deixando uma coisa clara para você, quando Deus te dá uma bênção, lembre-se que poderoso é Deus para inclusive tirar. Lembre-se que o seu compromisso é com Deus. Lembrei de Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a mulher de Jó, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Mulher, nós até aqui vivemos debaixo da bênção de Deus. Agora que estamos recebendo a maldição da sua mão, nós também não vamos receber? Veio de Deus, da mesma maneira. Ou seja, nós precisamos ter compromisso com Deus. A circunstância pouco importa.
a guerra, o momento, ou seja lá o que for que estiver acontecendo, eu vou abrir mão de tudo para manter meu compromisso com Deus. É isso que importa. O ponto é esse. E vou dizer uma coisa para você. Nesse mundo, a gente não vai ter paz. No sentido de... Eu não estou dizendo paz no sentido paz espiritual, paz no nosso espírito, paz na nossa alma, não. Mas eu estou dizendo paz no sentido de não ter nada para fazer. Pelo contrário. Quanto mais compromisso nós temos com Deus, quanto mais responsabilidade nós temos com o reino do Senhor, quanto mais responsabilidade nós temos com a casa de Deus, mais obrigações nós temos. Mais o nosso tempo é contado. Mais nós somos, mais a nossa presença material, física, é necessária, requisitada. Mas aí que está. Nós nunca podemos, de maneira nenhuma, abandonar a casa de Deus, a lei do Senhor, o nosso compromisso pessoal com Deus, em detrimento de qualquer outra coisa. Olha, eu vou falar uma coisa para você, como meu pastor fala, bem no meu coração para você. Se eu der prioridade a qualquer coisa que não seja a lei do Senhor, é o próprio Satanás que vem conversar comigo. E ele não vem assim, meu filho, tudo bom e tal, não. Ele já vem esbagaçando tudo. E eu dou glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Porque Satanás serve para mim como um lembrete de quê? Que eu tinha que ter dado a prioridade a Deus. E eu digo para você, entenda isso. Tenha compromisso com o Senhor. Porque a vida, olha, quando você fechar os olhos, quando você deixar de existir, tudo que você fez, tudo que você trabalhou, tudo que você se dedicou, todo o tempo que você pôs nessa terra, nessa vida, nesse tempo, nesse século, foi inútil. A única coisa que foi importante de fato foi o que você fez para Deus. Foi o que você trabalhou para Deus. Foi o louvor que você entoou para Deus. De resto, foi tudo inútil. E sabe qual é a maior certeza que nós temos depois de Cristo? É que nós vamos parar de manter essa existência aqui. Nós não somos imortais nessa terra, não. Nós não somos imortais nessa vida, não. E aí que tá. O que é que você tem feito para isso? O que é que eu tenho feito para isso? Por isso que eu volto e digo, por isso que Jesus, o mestre, o rei, o Messias, o meu rei, o seu rei falou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, Jesus é tão bom, é tão perfeito, é tão maravilhoso, que ele não precisava nem dizer das demais coisas. Bastava ele dizer, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Acabou! Reino dos céus é aquilo que a gente consegue ver. Reino dos céus é aquilo que a gente consegue tocar. Reino dos céus é aquilo que a gente consegue mexer. Coisas materiais da casa de Deus. Mas a sua justiça está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. É a moral que Deus coloca em nós. É o nosso secreto com Deus. Buscai primeiro aquilo que pode ser feito aqui, na terra, enquanto você tem vida. E você se aperfeiçoar em Deus, acabou. Bastava o Messias falar isso. Mas ele tem tanto amor, tem tanto cuidado, tem tanto zelo comigo e com você, que ele ainda falou. E pode ficar tranquilo. Que as demais coisas, quais são as outras coisas? O que comer, o que vestir, o que andar, o que subir, o que descer, o que beber, o que dormir, o que acordar. Essas demais coisas, vos serão acrescentadas. Olha, isso aqui quem falou foi o rei. Foi o Senhor, foi o Criador. Quem falou foi o Senhor. Isso eu falo para você e falo para mim em nome de Jesus. Então, foi o que aconteceu. Olha o que Deus falou. Eu quis recolher a colheita deles. Declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas e o que lhes dei será tomado deles. Olha, eu quis colher o fruto deles. Eu quis colocar minha mão, eu quis estar no meio deles, eu quis fazer parte das bênçãos que eles estão recebendo. Gente, fruto é bênção. Olha que Deus está falando, eu quis que eles viessem a se deliciar nas bênçãos que eu tenho a dar para eles. Mas eles não plantaram. Eles não se dedicaram. Eles não me buscaram. Eles não quiseram ter a alma deles aperfeiçoadas na minha lei. Então, vai ser tomado. E vai ser dado para outro que está disposto.
E vamos continuar. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se. Fujamos para as cidades fortificadas e permanecemos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. E aqui essa palavra aqui, somente terror, essa palavra aqui também está ligada com somente violência. E que por sua vez em hebraico é Hamas. Há somente Hamas, há somente violência, há somente terror. Há somente violência. Há somente Hamas. O resfolegar dos seus cavalos pode se ouvir desde Dan. Olha, desde o extremo de Israel, dá para ouvir os cavalos chegando. O relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme ao relinchar dos garanhões do inimigo. Vieram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. E aí você vê, Deus está falando isso há tanto tempo. Olha, eu fico assim impressionado. Eu falo comigo, eu falo de mim. Eu fico impressionado com quantas vezes eu sou tão incrédulo. Deus, ele fala, eu tô contigo, eu cuido de você, eu te alimento, eu te fortaleço, eu sou sua segurança, eu sou sua paz, eu tô com você, eu tô contigo, meu filho. Mas eu só venho acreditar depois que eu tô vendo alguma coisa acontecer. Foi o caso de Israel. Há quanto tempo Deus fala que vai vir o exílio? Há quanto tempo Deus fala que Deus está levantando a Babilônia? Há quanto tempo Deus fala que os inimigos estão chegando? Que Ele próprio está levantando os inimigos porque o povo não se arrepende. Que Ele próprio está levantando os inimigos porque o povo não quer buscar a Deus. Mas ó, só agora que o povo vê, começa a ouvir, começa a saber que os inimigos estão chegando, só agora que o povo começa a acreditar. Pelo amor de Deus, creia em Deus pelo que Ele é. Creia em Deus pela sua lei, não pelo que você acha, não pelo que... Olha, creia em Deus, não precisa você ver nada. Não precisa você sentir nada. Creia nele pela palavra dele e acabou. Se você ver, ótimo. Se você ouvir, ótimo. Se você sentir, ótimo. Mas ó, não precisa. Não sejamos como Tomé. Pelo contrário. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Acabou. A justiça vem. A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Olha, só respondendo essa pergunta, Deus sempre esteve em Sião. Deus sempre, ele reinou e ele reina. Mas o povo abandonou a Deus. O povo virou as costas para Deus. Por que eles me provocam a ira com seus ídolos? Com seus inúteis deuses estrangeiros. E aí você vê, Deus sempre fala isso. Não tenha ídolo, não tenha ídolo, não tenha ídolo. Não tem imagem, não tem imagem, não tem imagem. Chega, não tenha isso não. Olha, por que eles me provocam a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. E ó, isso aqui é muito terrível. Ó, a época da colheita passou e o verão chegou ao fim. E ó, não estamos salvos. Ou seja, agora vem o tempo do frio. Tempo do frio, enfrentar o frio sem comida é absurdamente terrível. Enfrentar o frio sem ter agasalho é absolutamente terrível. Enfrentar o frio sem as provisões é impossível. Olha, passou a época da colheita, acabou o verão. E não estamos salvos. Isso aqui acabou. Já foi. E diga-se de passagem, Deus está falando isso há quanto tempo? Há quanto tempo Deus fala a mesma coisa? Versículo 21. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo.
choro muito. Isso aqui quem está falando é Jeremias. Choro muito. E o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade. E olha, diga-se de passagem, Gileade é um local conhecido justamente por isso. Por ser um local de cura. Por ser um local onde as pessoas iam e lá tinham ervas que as pessoas faziam em plaços e se curavam. Era um lugar muito abençoado por Deus para essa questão de remédio. Não há bálsamo em Gileade. Não há remédio, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? E aí você vê que coisa interessante. Olha, a palavra existe. A palavra de Deus sempre existiu. Mas aqueles que queriam ouvir, aqueles que queriam mudar, aqueles que queriam se curvar a Deus, aqueles que queriam se submeter a quem Deus é, não havia. Não havia. Jeremias capítulo 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria a noite e dia pelos mortos do meu povo. Misericórdia. Isso aqui é Jeremias falando. Como eu queria chorar, mas tá pouco. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. Olha, não tem o que fazer. São pecadores, são maus, buscam o pecado, buscam o erro. Eu vou fazer o quê? Só me resta chorar. É o que Jeremias está falando. Não tem o que fazer. Como eu queria ir para o meio do deserto e ficar longe deles. Mas não posso. Versículo 3. A língua deles é como um arco pronta para atirar. É a falsidade, não a verdade. Que prevalece nessa terra. E aí você vê, é a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra, misericórdia. Eles vão de um crime a outro, de um erro a outro, de um crime a outro, misericórdia. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. E aí você vê, ó, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Deus está sempre dizendo, eles não me conhecem, eles não me ouvem, eles não se dedicam a mim. Vai fazer o quê? Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes. Porque cada parente é um enganador. E cada amigo é um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. Você vê? Eles treinaram a língua para mentir. Você vê? Eles tinham facilidade em mentir. Eles se treinaram para mentir, misericórdia. E sendo perversos, eles se cansam demais. Eles se cansam demais para se converterem. E aí você vê, eles estão muito cansados para mudar. Eles estão muito cansados para ter uma vida diferente. Eles estão muito cansados para poder abandonar essas práticas demoníacas. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Você vê, de erro a erro, de pecado a pecado, de falha a falha, eles, ó, recusam a conhecer o Senhor. Misericórdia. Versículo 7. Versículo 7. Portanto, assim disse o Senhor dos Exércitos. Veja, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Aleluia. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus, ele é justiça, mas ele também é misericórdia. Deus, ele está refinando e provando para poder salvar. Lembra? O pai que ama é aquele pai que corrige. Não é o pai que deixa o filho fazer o que ele quer. Isso aí não. O pai que ama é aquele pai que corrige, que cuida, que mostra o que tem que ser feito. Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe preparam a armadilha, misericórdia. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? E aí você vê, a natureza de Deus é justa, é santa, é kadosh, é perfeita, é limpa. Deus está vendo o erro da sua própria nação.
Deus não vai castigá-lo? Deus não vai castigar? Claro que vai. Chorarei e prantearei, e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei a cidade de Judá até não restar nenhum morador. E aí você vê, ó, a cidade de Judá, ó, será destruída. Não vai restar nenhum morador. Ponto. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. Olha, Deus está falando aqui, quem é que pode explicar o motivo da terra ter sido destruída? Quem? Hã? Quem é que pode dizer? Deus o tempo inteiro está dizendo, eu vou trazer a destruição por causa do pecado da terra. Eu vou trazer a destruição por causa do pecado do povo. Eu vou trazer a destruição porque o povo escolheu pecar, porque o povo escolheu se rebelar contra Deus, porque o povo escolheu seguir outro caminho. Por causa disso eu vou trazer a destruição. Mas mesmo assim, muitos ainda não vão entender. Mas mesmo assim, muitos ainda não vão chegar a essa compreensão. Versículo 13. O Senhor disse, foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Acabou. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos balins. Quem eram os balins? Eram aqueles gigantes do passado, pelos quais os homens tiveram aliança e Deus destruiu a terra lá em Noé. Então, eles seguiram, voltaram a seguir esses gigantes, voltaram a seguir esses seres. Como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles, nem os seus antepassados conheceram. E enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Acabou. Por isso, inclusive, eu espalharei entre as nações, que da Babilônia para frente não há mais as tribos de Israel. Acabou. Da Babilônia para frente não tem mais como saber de qual tribo é qual. Só há como saber, só há como manter a linhagem dos sacerdotes, dos levitas. Por quê? Porque justamente os sacerdotes, os levitas, Deus manteve para trazer um novo e suficiente sacerdote. Mas tirando os sacerdotes e os levitas, acabou, não tem mais como descobrir as outras 10 tribos, né? As outras 11 tribos, as outras 10 tribos. Então Deus está deixando claro, acabou. Acabou. E vamos continuar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem, chamem as planteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga assim, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo cefeiro, sem que ninguém o ajunte. Ou seja, a matança vai ser tão terrível que o povo vai ficar jogado no meio da rua. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me,
pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E aí, diga-se de passagem, o remanescente de Deus estava protegido. Meu Deus! Deus falou que ia cuidar do remanescente dele. Aquele que é contrito, aquele que busca ele, aquele que se arrepende perante o Senhor, aquele que está com o coração em Deus, aquele que confia no Santo de Israel. Esse estaria protegido eternamente. Esse estaria debaixo da mão do Senhor. Mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio dessa aflição. Mesmo no meio dessa circunstância. Olha, volto a dizer, a bênção está sobre sua cabeça. A bênção não está sobre o local que você está. Você pode estar no inferno, mas se você está buscando a Deus, se você está buscando quem Deus é, nada para você chega. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre você e acabou. Poderoso é Deus para fazer o inferno se transformar em um paraíso só por causa de você. E poderoso é Deus para você ir para o paraíso e lá se transformar em inferno. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que você esteja lá. Nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Sião. É um Deus de perto, é um Deus de longe. A bênção está em confiarmos em quem Ele é, não no local onde estamos. E vamos continuar. Vem chegados dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, isso aqui é algo, assim, avassalador a respeito das práticas. Por que não somos salvos pelo que fazemos? Porque somos salvos pela graça do Senhor. Isso muda tudo. Presta atenção aqui. Vem chegar o dia, declara o Senhor, em que castigarei. Em que castigarei. Deus vai castigar quem? Deus vai castigar todos os que são. Todos. Deus vai castigar todos. Presta atenção aqui no todos. Deus vai castigar todos os que são circuncidados apenas no corpo. Olha, a verdadeira circuncisão nunca foi apenas o corpo. Nunca foi apenas no corpo. Nunca foi. A verdadeira circuncisão é feita no coração, na alma, dentro do coração. Essa é a verdadeira circuncisão. E uma circuncisão feita não por mãos humanas, para que o homem não venha se gloriar. Mas é uma circuncisão feita pelo próprio Espírito de Deus, pela própria lealdade de Deus, pelo próprio zelo do Senhor, pelo próprio Senhor. Sabe o que é? É Deus arrancar esse coração de carne, ou é Deus arrancar esse coração de pedra, esse pecado, essa natureza adâmica, e nos dar um novo coração, um coração segundo dele. Por isso que o apóstolo Paulo vem e diz, a verdadeira circuncisão não é feita pela mão humana, mas a verdadeira circuncisão é feita pelo Espírito de Deus no meio e no seu coração. Essa é a verdadeira circuncisão. É isso que devemos buscar. Sermos mudados, sermos aperfeiçoados, sermos melhorados. Isso é a verdadeira circuncisão. Não é a circuncisão da carne. Olha, a circuncisão da carne pode ser feita se a pessoa não quiser. Circuncisão da carne a pessoa pode querer fazer para poder fazer parte de um grupo. Circuncisão da carne a pessoa pode fazer porque teve uma doença. Ou seja, a circuncisão da carne não tem validade, não tem serventia. A pessoa quer fazer. Tudo bem, faça. Não é o que está escrito? Não julgue seu irmão. Agora a questão é, quer fazer, faça. Mas essa circuncisão não é suficiente. Não é a circuncisão que Deus tem. Olha, Deus que diz, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Todos são circuncidados apenas aonde? Apenas no corpo. Ou seja, apenas no corpo não é suficiente para você estar debaixo da graça de Deus. Apenas no corpo não é suficiente para você não receber a condenação de Deus. Apenas no corpo não é suficiente para você não viver a justiça de Deus contra você. Pelo contrário. Sabe onde é suficiente? Sabe onde é necessário? Na alma. Por isso que precisamos pedir a Deus, Deus, sonda o meu coração, sonda o meu caminho.
Olha, sonda minha mente, minha alma, meu espírito, meus olhos, minha boca, meus ouvidos. Sonda quem eu sou e vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, me mostra para que eu venha pedir ao Senhor para o Senhor me livrar. Para que eu próprio lute para poder sair desse caminho. Essa é a verdadeira circuncisão. E ó, vamos voltar. Vem chegados os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça. E ó, diga-se de passagem, nesse tempo aqui, rapar a cabeça era uma prática cultural. Eles rapavam, né, para poder dizer que eram que faziam parte, né, de práticas cultuais. E vivem no deserto. Entende aqui a questão? Rapavam, viviam lá. Eram, digamos assim, eles, entre aspas, eles se isolavam e diziam, não, aqui nós somos melhores do que o povo que vive na cidade. Porque nós vivemos no deserto, distantes e tal. É Deus deixando claro, ó, não é pela sua prática, não é pela sua vida, não é pelas suas práticas que você é salvo, não, é pela graça. E é uma escolha em você entender a lei do Senhor e você querer ser mudado. Isso sim. E ó, e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas. E aí, presta atenção. Ó, presta atenção nesse termo. Todas essas nações, inclusive aqui, ó, Deus está falando de Judá, Deus está falando de Edom, Deus está falando hoje de Moabe, nações ali que faziam parte de Israel e nações vizinhas. Olha, Deus está colocando no mesmo bolo a nação de Judá, que era a nação onde tinha o templo de Deus, o templo do Senhor. Deus está colocando essa mesma nação de Judá, onde tinha o templo de Deus, como, ó, incircunciso. Meu Deus! Meu Deus! Olha, diga-se de passagem, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham que ser circuncidados ao 8º dia. Então, dentro de Judá, e principalmente Deus faz questão de falar de Judá, principalmente os sacerdotes, os levitas, os sacerdotes, eles não só precisavam ser circuncidados, como era obrigatório, era mandatório. Ou seja, eles obrigatoriamente eram circuncidados. Eles obrigatoriamente passaram pelo processo da circuncisão ao 8º dia de vida, assim como Jesus passou também. Porque Jesus é judeu. Mas aí que tá. O Senhor aqui nesse contexto, ele está deixando claro, ó, a própria nação de Judá é incircuncisa. A própria nação de Judá não tem a circuncisão feita. Os próprios filhos de Abraão, Isaac e Jacó não têm a circuncisão feita. Ou seja, a circuncisão da carne não tem serventia, não tem valor, é inútil. A circuncisão da carne não tem preço. Não tem. E acabou. A circuncisão da carne não tem valor algum. É o mesmo valor que todas as nações, ou seja, é incircuncisa. É Deus que está dizendo. Porque todas, olha, presta atenção aqui, porque todas, Deus ele fala, Deus ele dá uma lista, Deus ele dá um rol, e agora ele diz, porque todas essas nações são incircuncisas. E a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Você vê, Deus faz questão de dizer, ó, são incircuncisos. Judá é incircunciso. Judá tem um coração obstinado. Judá não aceita ser mudado. Judá não aceita ser transformado. Judá não aceita ser repreendido. Olha, tenha muito cuidado com a pessoa que não aceita repreensão. Mas assim, tenha muito cuidado. Porque essa pessoa que não aceita a repreensão, é muito provável, é quase certo que ela seja ignorante. É quase certo que ela seja à toa. Porque o sábio é o contrário. O sábio ele vai ouvir repreensão, ele vai dizer o quê? Muito obrigado, porque eu aprendi. Muito obrigado porque eu vi isso de uma forma diferente. Muito obrigado porque agora eu não vou cair neste erro. Eu vou cair em outro, mas nesse erro não. Já o tolo não. Você chega ali, dá a lei do Senhor, apresenta a lei do Senhor, ensina algo
né, que pode ser feito diferente, que nada, é isso mesmo, tem que ser desse jeito, eu faço assim e acabou. Não aceita o ensino. Então toma cuidado com isso. Essa é uma das maneiras de você saber se você está lidando com um tolo ou com um sábio. E ó, Deus está deixando claro, Judá é incircunciso. Judá, ó, tem um coração de pedra. Judá é igual às outras nações. Aí é falado, né? Mas Judá era circuncisado na carne. O que é que Deus está falando? É inútil. Porque a verdadeira circuncisão, ó, em que castigarei todos que são circuncidados apenas no corpo. No corpo, tanto faz. Ser circuncidado no corpo, qual é a serventia? Valor nenhum. Porque a verdadeira circuncisão é no coração. E essa sim deve ser buscada. E sabe como é que nós estamos buscando? Aqui. Lendo, meditando, refletindo na lei do Senhor todos os dias. Estamos aqui, nos dedicando a Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Para a honra e glória do Senhor. Inclusive, eu te convido, assim que acabar agora, te convido a você passar um minuto. Só um único minuto. Vai lá, pega seu celular, pega seu computador, bota um timer de 1 minuto. Para nesse 1 minuto você orar. Deus, eu estou aqui. Faz, Senhor, com que essa palavra habite no meu coração, habite na minha alma, habite na minha mente, habite no meu espírito. Senhor, faz com que essa palavra, Pai, venha a me transformar, venha a mudar meu coração, venha a mudar minha alma. Senhor, me muda. Só 1 minuto. E é isso. Escreve aqui a palavra Judá, J-U-D-A. Não precisa nem botar acento, não precisa nem de acento. J-U-D-A. Escreve aqui para eu saber se chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 221. Em nome de Jesus, estarmos aqui juntos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Até amanhã, dia 221, em nome de Cristo Jesus. Amém!